Os Templários. Vera Krijanouskaya. Pelo espírito J. W. Rochester. Apresentação. Os Raymond e Elisa, jovens personagens da trama de Servidores do Mal, primeiro livro da biologia, retornam agora aos Templários, cenário do segundo livro da biologia, para consumar, de fato, o matrimônio que lhes fora arranjado pelos pais, quando ainda eram muito crianças. Elisa aguardava, inconformada, o demorado retorno do marido, que tinha viajado à Terra Santa, voluntariamente, para pagar uma promessa pelo restabelecimento da inocente esposa, vítima de seus pecados. Mas Raymond era por demais inconstante e imaturo e, não suportando a solidão em terras tão distantes, acabou por se envolver numa intriga amorosa com uma sensual e sinistra judia. Começou aí a sua verdadeira desgraça. Endividado e totalmente envolvido pelos membros da seita dos luciferianos, Raymond se vê num labirinto sem saída e percebe que foi enganado. Como retomar agora para os braços de sua amada? Como explicar a todos aquela longa demora? Neste ínterim, Elisa reencontra o pai e conhece Gil Bazemon, o belo cavaleiro do templo adepto de uma ciência obscura, cuja alma afundava sem freios nos abismos do mal. Linda e romântica, a condessa então desperta o verdadeiro amor no coração do jovem templário. Mas Uriel, o selvagem judeu luciferiano, ainda está em cena tramando nos subterrâneos do castelo de Ortruda um terrível fim para Raymond e Elisa. Era a idade das trevas e a luz ainda não se fazia presente no coração dos homens. Gil Bazemon vai experimentar, então, as piores torturas e crueldades que caracterizam aquele período histórico, e a imponente e rica ordem dos Templários vê, estupefata, a sua trágica derrocada, levando junto consigo o grande amor desta história. Voltando no tempo a fim de ajudar o leitor a reconstituir o cenário daquela época difícil para a humanidade, Antônio Rolando Lopes Jr., dedicado colaborador da Editora do Conhecimento, Os Templários inaugura as páginas de apresentando alguns registros históricos que permitirão a todos melhor elucidar e entender importantes acontecimentos da Idade Medieval, presentes nesta empolgante biologia inédita do Conde de Rochester. As Cruzadas. Para entender a história dos Templários é necessário inicialmente conhecer o que foi o movimento cruzadista que, retratando a estrutura mental e religiosa do homem medieval, se estendeu entre os séculos XI e XII, levando-o a lutar contra os inimigos da fé cristã. Desde o advento do cristianismo como religião oficial do Império Romano, as peregrinações à Terra Santa, Palestina, pouco a pouco ganharam popularidade e tomaram-se movimentos de fé e de penitência, numa busca aos túmulos dos mártires cristãos e os monumentos construídos em suas homenagens. Durante o século V, o intercâmbio entre Ocidente e Oriente já era intenso. Os sírios levavam suas ideias religiosas, sua cultura e sua arte para as cidades da Gália e da Itália e, por sua vez, os cristãos ocidentais viajavam em caravanas para a Síria, Palestina e Egito, não só para visitar os lugares sagrados, mas também buscando uma vida ascética. Mas, a partir do VIII século, com a unificação política dos árabes, em decorrência da união religiosa obtida por Maomé, organizador do islamismo, tal situação começou a se modificar e os peregrinos passaram a ter grandes dificuldades para chegar à Palestina. A religião islâmica pregava a guerra santa aos infiéis e justificava o direito de saqueá-los porque não aceitavam o Deus criador dos bens materiais. Vários acordos foram feitos com o Oriente naquela época, principalmente pelos soberanos francos, na tentativa de restabelecer a paz e favorecer as condições dos peregrinos ocidentais. Em 1009, o califa egípcio Aken, num ataque de loucura, mandou destruir o Santo Sepulcro e exterminar os cristãos estabelecidos em Jerusalém, que passaram a ser cruelmente perseguidos. Mas, em 1027, o protetorado franco foi substituído pelos imperadores bizantinos e estes ordenaram, então, a reconstrução do Santo Sepulcro. O homem medieval possuía uma fé profunda, acreditava no paraíso e no inferno. Por esta razão, a intensa espiritualidade em vez daquele período histórico direcionava a tais movimentos e, ao de diminuir, o entusiasmo dos cristãos em busca dos locais sagrados, especialmente no século XI, aumentava mais e mais, envolvendo inclusive príncipes, reis, bispos e cavaleiros. Todavia, a expansão dos turcos no final do século XI,
cujo islamismo fanático levava-os a impedir as expedições cristãs a Jerusalém, comprometeu totalmente a segurança dos peregrinos e colocou em risco o Império Bizantino e toda a cristandade. Com a tomada de Jerusalém, as peregrinações aos lugares santos foram proibidas. Os imperadores de Constantinopla imploraram a assistência dos papas, pedindo o restabelecimento da unidade cristã, a expulsão dos turcos e o resgate do Santo Sepulcro. Foi então que surgiram as cruzadas, expedições guerreiras de caráter religioso com o propósito de libertar a Palestina dos turcos e proteger os fiéis dos perigos das peregrinações, uma verdadeira contraofensiva cristã ao avanço muçulmano. Outros fatores contribuíram e impulsionaram o movimento das cruzadas. O momento histórico por que passava a Europa, numa relação feudalista suzerano-vassalo, fazia-se refletir também no relacionamento entre os homens e Deus. Assim, os guerreiros vassalos tinham como dever e forma de penitência proteger o Cristo suzerano. No contexto comercial, as cruzadas constituíram excelente oportunidade de criar a sua área de influência no Mediterrâneo. A própria expedição militar representava um bom investimento, já que os italianos forneciam empréstimos, mantimentos, equipamentos e navios aos cruzados. Além disso, no campo social, a expansão demográfica e a consequente expansão das fronteiras agrícolas desencadearam a migração dos camponeses dos feudos, que passaram a buscar uma forma alternativa de sobrevivência, e as cruzadas dariam a esta a oportunidade de obter novas terras no Oriente. Entre os anos de 1096 e 1270, foram organizadas muitas cruzadas, mas a história registra 8 delas como sendo as principais. Na verdade, houve um fluxo ininterrupto de peregrinações a Jerusalém, armadas ou não, que desembarcavam ali todos os anos durante a primavera. O termo cruzada adveio do período em que o Papa Urbano II, durante o Concílio de Clermont, ordenou aos cavaleiros que estavam de partida para a Terra Santa que assinalassem com uma cruz os seus trajes guerreiros, com a promessa de receberem a indulgência pelos pecados cometidos, a suspensão de suas dívidas e a proteção dos seus bens. Inclusive, muitos daqueles que partiram para a conquista de Jerusalém, fizeram-no justamente na expectativa de morrer na luta e ganhar a salvação eterna. Os cavaleiros passaram, então, a utilizar o símbolo da cruz sobre as suas armaduras. A primeira cruzada, 1096 a 1099, foi comandada por Godofredo de Bulhão e obteve relativo sucesso com a conquista da Palestina e parte da Síria e a fundação de um reino cristão. Foi durante este período que começaram a surgir várias ordens de cavaleiros, a dos hospitalários, a dos templários e a dos teutônicos. Entre os anos de 1147 e 1149 foi organizada a Segunda Cruzada contra os muçulmanos, desta vez liderada por Luís VII, rei da França, e por Conrado III, imperador do Sacro Império Romano Germânico. A expedição atingiu Constantinopla e chegou à Ásia, mas foi derrotada antes de chegar à Palestina. A Terceira Cruzada, ou Cruzada dos Reis, 1189 a 1192, foi decidida pelo Papa Gregório VIII, depois que o sultão egípcio Saladin retomou Jerusalém. Foi liderada por Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, por Filipe II, rei da França, e por Frederico Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Este último faleceu na Ásia Menor, tendo suas forças se dispersado. Filipe Augusto, por questões de divergências, se retirou da luta, e Ricardo continuou sozinho, conquistando algumas cidades. Por fim, embora não tenha tomado a Cidade Santa, conseguiu um acordo com Saladin para que as peregrinações fossem permitidas. Ao contrário das anteriores, os motivos que provocaram a Quarta Cruzada, entre 1202 e 1204, foram outros. Inicialmente proposta pelo Papa Inocêncio III e financiada pelos nobres de Veneza, em vez de se dirigirem para a Terra Santa, que era o ponto crucial do conflito entre cristãos e muçulmanos, os cruzados resolveram atacar Constantinopla com o objetivo de derrubar Aleixo III e o Império Bizantino, cujas riquezas lhes interessavam. Com a tomada de Constantinopla, foi criado o Império Latino do Oriente, entre 1204 e 1261. Balduíno de Flandres foi feito imperador e um patriarca latino foi nomeado papa.
Esta conquista latina tornou-se um desastre porque enfraqueceu o Império Oriental e agravou o ódio entre a cristandade grega e latina. Ainda motivada por Inocêncio III, a Quinta Cruzada, 1217 a 1220, formada por húngaros, austríacos, cipriotas, frísios, noruegueses e francos da Síria, ficou conhecida pelo completo fracasso na conquista do Egito. A Sexta Cruzada, 1228 a 1229, foi organizada pelo imperador germânico Frederico II, que conseguiu firmar um tratado com os muçulmanos, pelo qual Jerusalém, Belém e Nazaré ficavam sob a jurisdição dos cristãos ocidentais, mantendo-se, contudo, o livre acesso dos muçulmanos às mesquitas de Jerusalém. Mais tarde, em 1244, Jerusalém foi tomada novamente pelos turcos. Luís IX, rei da França, liderou as duas últimas cruzadas. A sétima foi organizada a partir da pregação de Inocêncio IV, feita no Concílio de Lyon, e durou entre 1248 e 1250. Luís IX, mais tarde conhecido como São Luís, foi preso e libertado anos depois, após pagamento de resgate. 2 décadas mais tarde, em 1270, Luís comandou a última grande expedição, a oitava, mas ele e seu exército foram dizimados por uma epidemia de tifo. No final do século XIII, os turcos apoderaram-se da última fortaleza cristã no Oriente. Vários papas tentaram organizar novas expedições, mas sem sucesso. Não mais existiam as motivações sociais e econômicas que impulsionaram as primeiras expedições. Como consequência, as cruzadas foram responsáveis pelo enfraquecimento do feudalismo, aumentando assim o poder dos reis. No plano econômico, a expansão do comércio com o Oriente favoreceu cidades marítimas, como Gênova e Veneza. Adicionalmente, o intercâmbio cultural floresceu, levando ao desenvolvimento das universidades e da literatura. Mas, se forem considerados os objetivos primeiros das cruzadas, elas foram um fracasso, pois além de não terem conquistado, de modo permanente, a Terra Santa, não se pode afirmar que tenham detido a expansão do islamismo. Os Templários. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi sem dúvida a mais importante e poderosa organização militar e religiosa da Idade Média. Originada em consequência do movimento das Cruzadas, muitas especulações surgiram a respeito dessa enigmática ordem de cavaleiros medievais que, em seus 2 séculos de existência, passou da pobreza a um império de glórias e riquezas e daí uma trágica e violenta queda. Em 1118, Hugues de Pins, um cavaleiro que lutou ao lado do comandante Godofredo de Bulhão durante a Primeira Cruzada, se apresentou ao rei latino de Jerusalém, Balduíno II, juntamente com outros 8 cavaleiros franceses, com o ardente desejo de defender o reino cristão e proteger a rota de peregrinação que ia de Jaffa a Jerusalém. Balduíno acolheu seu projeto e destinou a eles uma mesquita erigida ao lado das ruínas do antigo Templo de Salomão, para que servisse de quartel-general. A ordem passou, então, a ser conhecida como Cavaleiros do Templo de Salomão, ou ainda Pobres Cavaleiros de Cristo, pois, como monges que eram, os guerreiros haviam feito votos de pobreza e de humildade, cujo símbolo era um selo contendo 2 cavaleiros montados num único cavalo. Os Cavaleiros do Templo, ou Templários, como ficaram conhecidos, não tinham regras bem definidas. Assim, Hugues partiu ao ocidente em busca do reconhecimento da ordem pela igreja e de novos adeptos. Durante o Concílio de Troyes, em 1128, Bernardo de Clairvaux, um dos grandes responsáveis pela ascensão da ordem, redigiu as regras da nova organização, baseado nas regras de São Benedito, um conjunto de rigorosos deveres militar-religiosos. A ordem passou a utilizar o hábito branco com uma cruz vermelha. Deviam ainda conservar a barba, os cabelos rasos, vestir-se com humildade e fazer os votos de castidade, pobreza, caridade e obediência aos ofícios religiosos. Apesar das severas regras monásticas, a ordem recebia constantemente novos membros e crescia rapidamente, movida pelo fervor religioso, pela busca de perigosas aventuras e pela lei de progenitura, que desamparava boa parte dos nobres cavaleiros, já que concedia somente ao primogênito a herança dos títulos de nobreza e das posses da família.
Em 1130, Hugues retornou à Palestina, agora como primeiro grão-mestre da Ordem dos Templários, com um pequeno, mas bem treinado exército, recrutado por ele, preparado para o combate e para o auxílio aos peregrinos. Entretanto, antes mesmo de ter provado seu real valor, as autoridades eclesiásticas presentearam os membros da ordem com todo tipo de favores, cumulando-os de privilégios. O Papa Inocêncio, em 1139, libertou-os da influência real, tornando-os subordinados apenas ao próprio Papa. Suas propriedades foram associadas aos bens da Igreja e isentas do pagamento de taxas. Por outro lado, as inúmeras doações da nobreza e da realeza deixaram a ordem cada vez mais rica e poderosa. Em pouco tempo, os templários tornaram-se os donos de imensos castelos, fortes, monastérios, comendadorias e propriedades espalhadas por toda a Europa e Oriente. Aos poucos, suas atividades se diversificaram através do comércio, da administração de fazendas, da extração de minérios e de uma extensa frota de navios e acabaram por desenvolver o comércio, a cultura, a comunicação, a tecnologia e a engenharia. Por fim, pelo acúmulo de riquezas, criaram um sistema de crédito, de transferências de valores e de empréstimos que os tomaram verdadeiros precursores dos banqueiros. Em 1187, os templários perderam o controle de Jerusalém para o sultão egípcio Saladin, mas conseguiram se instalar novamente em seu quartel-general, em 1228, quando Frederico II retomou o controle da cidade. Pouco tempo depois, em 1244, a ordem foi novamente expulsa pelas forças turcas e forçada a se mudar para São João d'Acre, onde permaneceu até 1291, quando a cidade caiu definitivamente nas mãos dos muçulmanos. Os cavaleiros do templo se exilaram em Chipre, mas logo retomaram a Europa. Em 1298, o templário Jacques de Molay foi nomeado grão-mestre, numa época em que a organização passava por momentos difíceis, já que os sarracenos estavam derrotando os cruzados e retomando a posse de importantes cidades. Jacques deparou-se, então, com um grande inimigo, o rei francês Filipe IV, que tinha enormes dívidas com a ordem e passou a cobiçar as suas riquezas. Filipe IV o Belo, monarca ávido e inescrupuloso, em sua desesperadora situação econômica, decidiu iniciar a cobrança de impostos do clero francês, mas encontrou forte resistência do Papa Bonifácio VIII. O conflito entre Filipe e Bonifácio teve o seu apogeu quando o Papa ameaçou excomungar o rei. Em 1303, Filipe, furioso e num ato de insanidade, mandou prender o Santo Padre sob acusação de heresia, mas a burguesia francesa conseguiu a libertação de Bonifácio VIII, que retomou a Roma. Meses depois, ele veio a falecer e, então, foi nomeado à frente da Igreja Bento IX, que manteve uma postura rígida contra Filipe. Alguns meses mais tarde, misteriosamente, Bento morreu envenenado. A escolha do novo Papa teve influência direta de Filipe. Bertrand de Got, ambicioso arcebispo de Bordeaux, fez uma aliança com o rei francês e, em troca da eleição, concordou, entre outras coisas, em reconciliar a Igreja com a realeza francesa, cedendo a ele os dízimos cobrados pela Igreja, e a perdoar o erro de Bonifácio VIII, procurando destruir e anular sua memória. Bertrand foi coroado Papa com o codinome de Clemente V e, a partir de então, Filipe contou com seu apoio na perseguição aos templários. Primeiramente, tentaram uma fusão dos cavaleiros do templo com a ordem dos hospitalários, mas Jacques de Molay opôs-se energicamente. Depois, Filipe pediu que seu filho fosse aceito na ordem. Sua intenção era transformá-lo no futuro grão-mestre, e, assim, adquirir as riquezas da organização, mas Jacques negou-se a admiti-lo. Finalmente, em outubro de 1307, com a anuência de Clemente, Filipe armou uma cilada e decretou a prisão de todos os templários sob diversas acusações heréticas, entre elas a de que adoravam um demônio intitulado Baphomet. Simultaneamente, milhares de cavaleiros foram presos em todo o território francês e imediatamente interrogados pelos comissários da Santa Inquisição até confessarem suas heresias. Jacques de Molay e outros templários foram torturados por vários anos, até que seus acusadores conseguiram as confissões que permitiram Clemente V abolir a Ordem dos Templários, em 1312.
Jacques de Molay, último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros do Templo, foi condenado à fogueira em 1314, em Paris. Mas, antes de morrer, intimou Filipe Clemente a comparecerem perante o tribunal divino para receber o justo castigo. Curiosamente, Clemente V morreu 40 dias depois de Filipe IV, cerca de 8 meses após a morte de Jacques de Molay. Hoje, quase 700 anos depois da extinção da Ordem dos Templários, muitas questões ainda permanecem obscuras. Muitos mistérios não foram elucidados e muitos mitos foram criados em torno dessa famosa organização que tem inspirado escritores e artistas. Alguns defendem a tese de que a ordem não teria acabado com a morte de Jacques, outros de que muitos cavaleiros templários teriam se juntado a outras ordens, como a dos Hospitalários ou a de Sion, e que alguns destes monges guerreiros teriam se exilado na Escócia e fundado lá a franco-maçonaria, que eram detentores de secretos conhecimentos místicos e iniciáticos, que possuíam o Santo Graal e a Arca da Aliança. Mas isso já é outra história. Capítulo 1. Era uma noite escura de inverno do ano de 1302. Já fazia 2 dias que a neve caía sem parar. Naquele momento, o vento gelado fustigava o rosto dos viajantes que seguiam devagar pela estrada, onde mal se enxergava sob a cobertura da neve. À frente iam 2 cavaleiros enrolados em largas capas brancas e capuzes abaixados. Atrás deles, a uma certa distância, seguiam 2 escudeiros em capas escuras. O grupo avançava com lentidão, pois em certos trechos o vento formava montes de neve e os cavalos afundavam até a barriga. Irmã Evin, temo que acabemos morrendo congelados antes de conseguirmos alcançar algum abrigo. É fácil quebrar o pescoço entre essas ravinas. Essa maldita estrada parece que não tem fim, observou um dos cavaleiros, sacudindo a neve da capa e refreando o cavalo, que tropeçou. Irmão Gil, não se irrite à toa, respondeu tranquilamente o outro. Estamos no caminho certo. Lá está a floresta que vamos atravessar. Conheço perfeitamente este caminho, pois já passei por aqui várias vezes, e posso dar-lhe uma notícia consoladora. Do outro lado da floresta existe uma hospedaria bem decente, onde encontraremos comida e podemos pernoitar. Portanto, tenha paciência. Acredito que em 1 hora atravessaremos a floresta e, então, você logo verá a luz do farol da esperança que o estalajadeiro instalou num poste alto na frente da estalagem para atrair viajantes sob o seu teto hospitaleiro. Irmão, suas palavras dão-me forças e já estou sentindo por antecipação todas as delícias do jantar, disse o primeiro cavaleiro, recuperando o bom humor. Você irá deliciar-se ainda mais porque hoje é dia de pratos gordos, revelou Evin, alegremente. A conversa, então, foi interrompida, pois a estrada obrigou os cavaleiros a formarem uma fila. Quando saíram da floresta, a neve parou de cair e eles realmente viram ao longe uma luz fraca e intermitente. 15 minutos depois, os viajantes pararam os cavalos exaustos junto aos portões da hospedaria. Agora, sob a luz da lanterna, podia-se enxergar que eram 2 cavaleiros templários acompanhados de irmãos de ofício. Um destes últimos apeou do cavalo e bateu nos portões com o cabo da espada, gritando alto. Ei! A hospedaria era uma grande edificação de madeira com 2 pavimentos e um telhado pontiagudo. Atrás da casa viam-se cavalariças, depósitos e outras construções, cercados por uma forte cerca de tábuas com portões altos. Logo os portões se abriram e o grupo entrou no quintal. Na porta da hospedaria os cavaleiros foram recebidos pelo próprio dono da estalagem, que se apressou em livrá-los das capas úmidas e, com reverências, conduziu-os ao quarto ao lado da cozinha, destinado aos hóspedes especiais e que rapidamente foi iluminado. Em seguida, os templários solicitaram quartos para os seus servos, encomendaram o jantar e pediram que fosse acesa a lareira. O estalajadeiro desculpou-se dizendo que não tinha nada pronto por causa do adiantado da hora, eram 10 horas da noite. Então, enquanto os viajantes esfomeados aguardavam que o jantar fosse preparado, ele serviu-lhes uma torta e uma jarra do melhor vinho velho que possuía, pois, os templários eram grandes conhecedores de vinhos, cuja fama corria longe. Reconhecemos num dos viajantes a figura de um velho conhecido, Erwin Finsterbach. Só que agora ele parece um homem no auge de suas forças físicas. Seu rosto,
Entretanto, perdeu aquela antiga expressão de paz e apresenta uma palidez doentia. Em todo o seu ser a marca de uma sombria tristeza. Seus olhos brilham como uma chama agitada e nos cantos da boca existe uma estranha depressão, misto de energia e de amargura. Seu companheiro é um rapaz de uns 28 ou 29 anos, muito bonito, alto, elegante e encorpado. Sua estrutura física parece feita de aço e deve possuir uma força extraordinária. Seu rosto é belo não pela perfeição, mas pela expressão geral. O nariz aquilino, a boca pequena e bem delineada, oculta sob bigodes pretos, os dentes brancos ofuscantes e o sorriso contém em si algo cativante. Os grandes olhos, negros como veludo, brilham com orgulho e energia. Os cabelos negro-azulados e a barba cortada rente, conforme estatuto da ordem, são naturalmente ondulados. Tudo indica ser-lhe um homem sensual, orgulhoso, despótico até a teimosia e capaz de quaisquer extremos. Aliás, naquele exato momento, ele só pensava no jantar. O calor agradável, o excelente vinho e o apetitoso aroma da caça, deixaram-no de muito bom humor. Fazendo as honras à torta, ele foi até a cozinha para ver quando ia sair o jantar. Após alguns minutos, retomou, sentou-se à mesa e disse: Ervin, você sabia que desde ontem está hospedado aqui na estalagem um de nossos irmãos? Acabei de encontrar na cozinha o seu servo. Ele me informou que o irmão Raven adoeceu gravemente e não pôde prosseguir viagem. Mais tarde, devemos fazer-lhe uma visita. Sem dúvida. Vamos saber se podemos ser úteis em algo ao irmão Raven. Ah! Mas chegou o jantar. Não vamos deixá-lo esfriar, disse o Finsterbach, em cujo rosto apareceu uma expressão levemente preocupada ao saber que na hospedaria encontrava-se um templário doente. Após o jantar Ervin aconselhou o jovem descansar. Ele mesmo iria pessoalmente visitar o doente, depois de trocar de roupa. O jovem cavaleiro, que se chamava Gil Baziemon, ficou muito satisfeito com aquela decisão, pois estava caindo de tanto cansaço. Pediu, então, que o conduzissem ao seu quarto, que ficava separado do de Ervin por um corredor. Era um pequeno cubículo cuja mobília consistia de uma cama, uma mesa e um banquinho de madeira. Estava muito frio ali. O jovem cavaleiro, então, enrolou-se em sua capa de feltro, que àquela hora já tinha secado, e deitou-se no leito duro sem se despir. Apagou a vela e estava ajeitando-se o mais confortavelmente possível quando ouviu por perto um gemido surdo. Uma voz rouca murmurou: Meu Deus! Tenha piedade de mim. Não me abandone nesta hora terrível, mesmo que eu mereça pelos crimes que cometi. Gil estremeceu e levantou o corpo. Provavelmente, ao lado do seu quarto ficavam os aposentos do irmão doente, separado apenas por uma divisão de tábuas de madeira. Com a escuridão do ambiente ele pôde perceber que passava luz através de grandes frestas. Mas, o rapaz estava exausto e queria dormir, por isso, deitou-se novamente dizendo a si mesmo que Ervin tinha prometido visitar o doente. No mesmo instante, ouviu a porta do quarto vizinho se abrir e a voz de Finsterbach perguntar a alguém: Irmão, posso ser-lhe útil em algo? Acabei de saber que está aqui doente. Precisa de alguma coisa? Preciso de um padre. Quero me confessar e aliviar minha alma do peso que esmaga, respondeu o doente com voz roufinha. Vou imediatamente mandar um servo buscar um padre no posto de comando da ordem mais próximo. Ele chegará tarde demais. Sinto que a morte se aproxima. Vejo tudo escuro à minha volta, gemeu o doente com voz lamentosa, intermitente e seca. Nesse caso, irmão, confie ao meu ouvido aquilo que aflige a sua alma. Você sabe que os estatutos da nossa ordem me autorizam a ouvir confissões e a absolver os pecados. Você é irmão da nossa ordem. Então, gostaria de receber a sua ajuda. Estou sufocando na escuridão. Mas, poderia me dizer o que vem a ser a fonte da luz? A fonte da luz é a noite, respondeu Finsterbach, baixando a voz. Em seguida, acrescentou mais baixo ainda: Agora, irmão, sabe que pode confiar em mim. O ouvido apurado de Gil captou cada palavra e até a entonação da última frase. Sua curiosidade fora extremamente aguçada. O rapaz sabia que em sua ordem havia uma irmandade secreta, na qual era admitido somente número limitado de cavaleiros.
Há muito tempo ele desejava ingressar naquele grupo seleto, mas até então não conseguira. Agora, aparecia-lhe a oportunidade de ouvir um importante diálogo entre dois iniciados que, supostamente, reconheceram-se pela senha. Gil deslizou da cama como uma sombra e colocou o olho na fresta iluminada. A sorte favorecia-o, daquele local podia enxergar quase o quarto inteiro. À sua frente, num nicho, havia uma cama. A vela acesa sobre a mesa iluminava o rosto esgotado, pálido e emagrecido do templário, que estava encostado nos travesseiros. Suas mãos brancas e ossudas vagavam agitadas pela capa branca que lhe servia de cobertor. Os olhos no fundo das órbitas refletiam horror e tristeza. Gil percebeu imediatamente estar diante do moribundo. Finsterbach estava sentado à cabeceira do leito e, inclinando-se para o doente, ouvia a confissão que este fazia meia voz. A confissão era muito estranha, uma série de meias frases, palavras misteriosas e de duplo sentido, compreensíveis apenas aos dois. Grande parte do seu teor ficou indecifrável a Gil. Ele, entretanto, percebeu que diante de si descortinavam-se peripécias de uma vida criminosa, consagrada ao estudo da ciência maldita, a atos sacrílegos e a um monte de blasfêmias e horrores. Finsterbach tentava de todas as maneiras acalmar e consolar a alma assustada do moribundo, mas este ficava repetindo com crescente preocupação: "Não. Todos esses sofismas que acabaram comigo não vão me devolver a paz. Reneguei o meu Deus e ele me abandona na terrível hora da morte. Ah!" Ele endireitou-se tremendo com o corpo inteiro. Seus olhos estavam bem abertos, a testa ficou molhada. Será que não vê as sombras negras e os monstros asquerosos que querem possuir a minha alma? Uma cruz. Dê-me logo uma cruz para que eu possa defender-me desse bando nojento, rugia ele, debatendo-se como se lutasse com seres invisíveis. Ajude-me, irmão. Eles estão me atacando. As mulheres com rostos desfigurados, os monstros cobertos de pelos e as cobras com olhos em brasa, sinto suas garras dilacerando meu corpo. A saliva deles está me cobrindo e a fumaça negra me sufocando. Os cabelos de Gil eriçaram-se e um suor de terror cobriu sua pele. Mesmo assim, ele não se moveu e, como hipnotizado, continuou a espiar o que acontecia no quarto vizinho. Provavelmente o deprimente horror daquela agonia conseguiu atingir também a Finsterbach. Pálido, ele ficou olhando o moribundo gemer e revirar-se na cama. De repente, lembrou-se de algo, correu para a mala de couro junto à porta e arrastou-a até a cama. Depois, arrancou a chave pendurada no pescoço do templário e, retirando da mala uma caixa, abriu-a. De dentro, tirou um pequeno candelabro com 7 velas, um estilete de lâmina reluzente e um bastão com nódulos, que colocou nas mãos convulsivamente apertadas do moribundo. Depois de acender as velas, Ervin pegou o estilete e reverenciou os 4 lados, pronunciando com voz pausada palavras incompreensíveis para Gil. Em seguida, aproximando-se do moribundo, fez sobre a cabeça deste um sinal cabalístico e passou a ponta do estilete com tal rapidez em volta dele que a brilhante lâmina pareceu ter deixado no ar um círculo fosforescente. No mesmo instante, o quarto encheu-se de um ruído lúgubre e ouviu-se um grito estridente como se abafado pela distância. Depois, restabeleceu-se o silêncio. A luz bruxuleante da vela iluminava a cabeça pálida do templário deitado imóvel que deve ter falecido, pois Finsterbach, após um rápido exame, cobriu-lhe o rosto com a borda da capa branca. Em seguida, recolocando os objetos no mesmo lugar, ele saiu do quarto levando a caixa consigo. Gil foi deitar-se com a cabeça ardendo. O que vira encheu-lhe a alma de um misterioso horror, mas também de um enorme desejo de novos conhecimentos. Agora, como ele sabia que Ervin pertencia aos iniciados superiores da ordem, faria de tudo para este aceitá-lo em suas fileiras. Um pouco mais calmo com aquela decisão, o rapaz adormeceu num sono profundo. Quando acordou já era dia. Junto ao seu leito estava Ervin já vestido e tentando acordá-lo. "Você tem um sono invejável, irmão Gil. Vejo que me preocupei à toa que o barulho ao lado do seu quarto atrapalhasse o seu sono", observou o cavaleiro com um sorriso, olhando atentamente para o seu jovem companheiro. "Oh, dormi como um morto. Mas, o que aconteceu no quarto ao lado?" perguntou Gil, sem o menor vacilo.
Ele quer saber se ouviu o que aconteceu ontem à noite, passou instantaneamente na mente do rapaz. Bem, teve barulho suficiente para despertar qualquer um. À noite faleceu o irmão Raven. Ele delirou terrivelmente durante a agonia. Mas, isso não vem ao caso. Você precisa ir até o posto de comando mais próximo. Lá deverá informar aos irmãos sobre a morte de um membro da ordem e convocá-los para prestar a ele a última homenagem. Depois de um rápido desejum, Gil pôs-se a caminho levando a carta de Finsterbach ao comandante do posto. Viajou tão rápido que, após algumas horas, chegou ao seu destino. O cavaleiro Raven estava sendo aguardado no posto de comando e a notícia de sua morte, a poucas milhas de distância do posto, impressionou a todos. Na mesma tarde, alguns cavaleiros partiram para buscar o corpo do colega. Raven foi sepultado com a habitual cerimônia no cemitério anexo ao posto de comando. Mas Gil, cuja curiosidade fora aguçada ao que observava tudo com atenção, notou que apenas determinados cavaleiros vestiram o falecido e que na noite que precedeu o sepultamento foi secretamente realizada uma missa, que 2 iniciados chamaram de Missa Vermelha. De tudo aquilo, ele concluiu que o sepultamento de iniciados era acompanhado de ritos secretos e que a vida inteira deles estava repleta dos mistérios de uma ciência terrível e desconhecida. No dia seguinte ao enterro, Gil e Erwin prosseguiram a sua jornada para o posto de comando deste último, de onde tinham partido algumas semanas antes, pois o prior convocou Finsterbach a negócios. Capítulo 2. O acontecimento na estalagem marcou muito o jovem cavaleiro. Aquele episódio não só despertou a sua curiosidade como também incutiu-lhe um forte desejo de penetrar nos mistérios daquela ciência que deveria ser terrível tanto para o corpo como para a alma, mas que, em compensação, dava aos que a conheciam um grande poder oculto. Era justamente esse tipo de poder que ansiava com todas as suas fibras a orgulhosa e vaidosa alma do jovem cavaleiro. Gil Bazemont não foi mimado pelo destino. Quarto filho de uma família nobre e abastada, por força da cruel lei feudal que privava de tudo os membros mais novos da família, ele nada possuía a não ser o brasão e a espada para a conquista de uma posição honrosa na sociedade. O acaso o levou ainda muito jovem para a Alemanha, onde morava sua tia e madrinha, Juliana de Bazemont, casada com um alto dignitário da Bavária, e que educou o afilhado. Quando ele atingiu a maturidade, para garantir o futuro de Gil, ela achou melhor fazê-lo entrar para a Ordem dos Templários, cuja enorme riqueza e poder proporcionava aos seus membros um lugar de honra na sociedade. Na verdade, durante aquele último século, a reputação da famosa Ordem dos Cavaleiros do Templo sofrera um estranho obscurecimento. Eles eram acusados de relações criminosas com os sarracenos, de uma terrível avareza e de praticarem os 7 pecados capitais. Entretanto, todas essas acusações eram feitas a meia voz e ninguém ousava acusar abertamente os orgulhosos monges guerreiros do que só na França possuíam 9.000 castelos fortaleza e, com seus 22.000 cavaleiros, sem contar os irmãos de ofício e os simples soldados, representavam um verdadeiro exército. Por força das circunstâncias, Gil Bazemont vestiu o contrariado traje branco dos cavaleiros do Sion. Ele tinha uma natureza impetuosa e mundana e, por isso, detestava a vida monástica. Além disso, estava apaixonado por uma de suas primas que já era comprometida com um barão alemão. Apesar da desagradável situação, Gil pronunciou os votos monásticos com firme intenção de cumprir rigorosamente o seu dever de monge e de guerreiro, pois era honrado e honesto. Durante essa sua fase inicial de exagerada honradez e severa luta moral, que travava interiormente por estar em permanente contato com a vida mundana e ter de renunciá-la, Gil desenvolveu com perfeição seu talento musical e encantava as damas cantando canções provençais como o mais hábil trovador. Quando entrou para a ordem, a música tornou-se um consolo. Ele, então, afogava a tristeza e a ira de sua alma dolorida nos sons melódicos da lira ou nas grandiosas melodias do órgão. Em seguida, foi enviado à ilha de Chipre para juntar-se ao destacamento de cavaleiros que seguiriam para a Palestina, onde aconteciam os últimos combates pela conquista de Jerusalém. Mas, uma grave enfermidade impediu de viajar e ele ficou em Famagusta. A estada naquele lugar provocou uma nova fase em sua existência. Ele conheceu um jovem cavaleiro cuja mente afiada e a conversa interessante atraíram-no intensamente.
Ele nem notava que as conversas daquele rapaz aos poucos destruíam a sua antiga fé e a sua crença religiosa. George Alto Marinelo zombava com tanta sutileza das virtudes impostas pela ordem, do idealismo da fé e da eterna esperança na justiça que Gil, sem perceber, passou a considerar ridículas as próprias dores de consciência e, então, começou a aproveitar abertamente as delícias da vida quando estas lhe surgiam. Por fim, na condição de absoluto segredo, o novo amigo ofereceu-lhe alguns livros proibidos para leitura como as obras de Orígenes, de Pierre Abelard e de David Nantes, que abalaram consideravelmente o prestígio da igreja aos olhos do rapaz. Gil tendia inteiramente ao materialismo absoluto quando Irving Finsterbach retomou da Terra Santa. Ele havia se ferido gravemente sob os muros de Jerusalém e o grã-mestre da ordem enviou a Chipre para recuperar-se. Apesar da diferença de idade, Gil e Irving sentiam uma grande simpatia mútua. O ferido afeiçoou-se a tal ponto pelo canto do jovem templário que o declarou como seu melhor amigo. Então, quando foi designado como comandante de um posto de comando na Alemanha do Norte, conseguiu que Gil o acompanhasse. Tudo isso aconteceu 2 anos antes do momento em que prosseguimos com o nosso relato, período que transcorreu tranquilamente para o jovem templário. Gil acostumou-se à sua nova situação e levava a mesma vida que a maioria dos irmãos, extremamente cumprindo os estatutos da ordem e, por trás, entregando-se a todos os prazeres permissíveis. Ele agora era um ateu despreocupado que não acreditava em Deus nem no demônio que ria das próprias antigas dores de consciência. O que ouvira na confissão do irmão Raven animou imediatamente o seu interesse pela sociedade secreta dos iniciados, a qual ficou conhecendo por intermédio de Alto Marinelo, que lhe incutiu a esperança de ser aceito entre os seus membros. Curioso e insubordinado, ele sofria de impaciência, sabendo que perto de si havia um iniciado que insistia em ficar calado. Será que ele o achava indigno de partilhar seus conhecimentos? Nesse caso, então, iria obrigá-lo a falar. Tomando tal decisão, Gil ficou aguardando e, numa certa tarde alguns dias depois da morte de Raven, quando ele e Finsterbach encontravam-se a sós, perguntou inesperadamente: Irmão Irving, eu trato-o com total confiança e sempre estou pronto a revelar-lhe os meus pecados mortais. Por que não confia em mim? O que fiz para merecer isso? Não estou entendendo, Gil. Por que não deveria confiar em você? Quando expressei alguma desconfiança? Perguntou Finsterbach, surpreso. Você esconde de mim que possui um conhecimento e poder acima do comum. Sei há tempos que na nossa ordem existe uma irmandade de iniciados que é mantida em segredo e que detém conhecimentos ocultistas. Aquilo que aconteceu junto ao leito de morte do irmão Raven confirmou-me que você é um iniciado que tem poder sobre o mundo invisível. Entretanto, continua calado e me deixa minguar na ignorância. Então, ficou espiando pela fresta e conseguiu descobrir o meu segredo? Perguntou Irving, franzindo o senho. É verdade. Fiquei olhando mesmo. Vi e ouvi tudo, mas nada entendi porque sou um profano. Agora, decidi saber tudo. Mas, gostaria de ter você, Irving, como meu tutor. Finsterbach abaixou a cabeça com ar sombrio. Você tem razão. Realmente, sou membro da Irmandade Secreta e não tenho o direito de rejeitá-lo, já que deseja juntar-se a nós. Mas, permita-me dizer, Gil, que essa ciência, tentadora e terrível, não traz felicidade nenhuma. Para tornar-se seu adepto será preciso renunciar a tudo que você considera sagrado até agora. Uma vez pisando nessa trilha, não terá como retornar. E o que se ganha em troca com tudo isso? Perguntou Gil com tremor na voz. Em troca, adquirimos uma liberdade ilimitada e o direito de aproveitar tudo o que existe de bom na vida. O nosso ídolo é a carne e o mundo visível e sensível que nos cerca. Satisfazer todos os instintos que nos deu a natureza significa servir a Deus e juntar-se a Ele. Resumindo, tudo que existir de tentador como ouro, o amor e o poder ocultista, que submete ou mata as outras pessoas, tudo isso nos pertence. Mas, torno a repetir, Gil, isso não traz felicidade. O rapaz ouviu as palavras de Irving com olhar faiscante. Toda sua amargura, a luta e os sofrimentos pareceram revoltar-se dentro dele.
E você pensa que suportar milhares de sofrimentos e privações imerecidas cantando salmos traz felicidade? Perguntou ele com voz entrecortada. Será que a justiça divina interfere nas injustiças cotidianas? Será que eu próprio não fui vítima da revoltante lei que deu a meu irmão mais velho riquezas, poder e as alegrias da família, enquanto me transformou em mendigo, privou-me do lar e de todos os direitos humanos? Assim acontece em todos os lugares. O mal sempre triunfa e a virtude é perseguida. Há muito tempo me pergunto onde encontrar a chave do mistério da nossa existência. Por que eu, que me tornei um monge contra a própria vontade sem vocação, devo submeter-me à disciplina que me foi imposta e que me indignei os princípios nos quais já não acredito? Aceite-me na sua irmandade, Ervin, e serei o mais fiel e fervoroso dos adeptos. Sim, eu quero endeusar a matéria e usufruir de uma liberdade sem fronteiras. Portanto, por que não posso deliciar-me com um amor impuro se não alcanço um amor justo? Porque eu, um deserdado, que mais do que qualquer outro necessita de armas ocultistas para se vingar e destruir o caminho que me impede a felicidade, não posso juntar riquezas. Gil foi se entusiasmando cada vez mais. Em seu olhar, nos seus gestos e na sua voz metálica soava a indignação e a ira interior, há muito tempo reprimida. Naquele momento fatídico, o demônio que cochila em cada alma humana despertou dentro dele e calou a sua consciência e a sua fé. Finsterbach abaixou a cabeça. Que o seu desejo se realize. Vou falar com os irmãos. Você pode começar a sua provação e na primeira reunião secreta receberá o batismo de fogo. Assim chamamos o rito de aceitação na nossa irmandade secreta, acrescentou Ervin, vendo o ar surpreso de Gil. Alguns dias mais tarde, Finsterbach informou ao amigo que a próxima reunião secreta seria realizada em 3 semanas e entregou-lhe os estatutos secretos da Irmandade para que ele os estudasse bem. O rapaz, então, lançou-se com afinco naquela tarefa, aguardando impacientemente o grande dia em que diante dele abririam as portas do arquivo, da biblioteca e do laboratório secreto. Mas, indócil, ele perguntou com preocupação, certa vez, se a reunião havia sido adiada. Ervin riu e explicou-lhe que as reuniões jamais podiam ser adiadas por causa das medidas de segurança que eram inevitavelmente tomadas e preparadas muito tempo antes da data marcada. Todos os iniciados são informados da reunião através de um sinal combinado e apenas a morte pode livrá-los da obrigação de participar dela, explicou Ervin. 2 dias antes da reunião secreta, o posto de comando começou a se esvaziar. Uns viajaram para inspecionar uma propriedade distante, outros foram levar mensagens ao grande prior ou outros comandantes. Parte dos cavaleiros e irmãos de ofício se dispersaram, o restante separou-se após o jantar, sem suspeitar o que estava sendo preparado. Perto da meia-noite, quando todos dormiam um sono estranhamente profundo, alguns guardas ocuparam, em silêncio, todas as saídas e as torres da fortaleza para que pudessem ver de longe quem se aproximasse dali. Então, quando chegava algum cavaleiro e fazia no ar um sinal combinado com a espada, era conduzido imediatamente sem alarde para dentro do castelo através de uma passagem secreta. Nervoso e excitado, Gil aguardava em seu quarto que fossem buscá-lo. Na mesa, diante dele, estava um rolo de pergaminho selado contendo uma completa confissão e o relato detalhado de sua vida. Finalmente, apareceu Finsterbach que iria apresentar o seu jovem amigo. Ele pegou o rolo de pergaminho e fez um sinal para que Gil seguisse. Então, entraram na igreja do posto de comando, onde Ervin abriu uma porta oculta debaixo das imagens, e eles desceram por uma estreita escada que saía numa espécie de porão, aparentemente sem saída. Lá, por ordem de seu guia, o rapaz deixou a capa e o traje. Descalço e usando apenas a roupa de baixo, Gil seguiu Ervin saindo do porão por uma porta ainda mais oculta do que a primeira. Passaram por um corredor, uma segunda escadaria, mais um outro corredor e saíram numa sala abobadada de pequenas dimensões, iluminada por tochas presas nas paredes, como todo o caminho que percorreram. Naquele lugar, diante de uma porta fechada, postava-se um cavaleiro com um cinto vermelho por cima do traje branco. Ervin parou diante dele e trocaram perguntas e respostas. Depois a porta se abriu e Ervin conduziu o neófito a uma segunda sala bem iluminada, ampla e arredondada, onde já estavam reunidos uns 20 cavaleiros.
No fundo da sala, sobre uma plataforma de alguns degraus, havia uma grande e maciça caixa diante de um altar. No último degrau, postava-se um cavaleiro de capa vermelha. Era o chefe da reunião e o receptor, como era chamado, do recém-iniciado. Gil foi colocado no centro da cela. Todos os presentes fizeram um círculo à sua volta e com rara perfeição cantaram um salmo. Ao término do canto, todos se aproximaram e colocaram as mãos sobre a cabeça e os ombros do neófito, que jurou em voz alta e clara obediência e fidelidade à Irmandade, como também absoluto silêncio até a morte sobre todos os segredos da iniciação. Depois disso, Gil foi levado à frente do receptor que, elevando ambas as mãos acima de sua cabeça, pronunciou uma fórmula que o libertava de qualquer lei, tradição, mistério e prescrição da Igreja Romana, a Nova Babilônia, e de seu chefe, o verdadeiro anticristo. Em seguida, colocou um anel no dedo indicador da mão direita do novo irmão e vestiram-no numa túnica branca com um cinto vermelho. Depois de terem cantado uma nova prece, o chefe da reunião abriu a caixa colocada diante do altar e retirou de dentro dela um objeto metálico que, à primeira vista, parecia uma monstruosa cabeça humana. Um exame mais atento revelava que a cabeça tinha 3 faces, de uma criança, de um belo rapaz e de um ancião. Os olhos dos 3 rostos, confeccionados de algum composto químico fosforescente, reluziam como vivos e pareciam lançar um olhar flamejante aos presentes. Aquele estranho objeto, aparentemente de origem oriental, pertencia muito provavelmente aos tempos arcaicos. Levantando com ambas as mãos, o chefe pronunciou em voz alta: o ser humano, uma unidade relativa, está contido na unidade absoluta do grande tudo. E o Alá, Alá, exclamaram os cavaleiros, fazendo profunda reverência. Em seguida, eles se aproximaram, beijaram o ídolo e encostaram nele as pontas dos seus cintos vermelhos. Gil foi o último a se aproximar. Assim que beijou a figura simbólica e encostou seu cinto nela, o chefe guardou-a de volta e sugeriu que ele examinasse o enfeite esculpido na tampa da caixa. Este se inclinou curioso sobre a tampa e viu um corpo feminino artisticamente esculpido com uma cabeça masculina e barbuda. A figura tinha numa das mãos o sol e na outra a lua. Ambas as mãos estavam acorrentadas a ferro. Esta é a imagem alegórica da ciência que você quer estudar, disse o chefe. A cabeça masculina representa o espírito, o corpo feminino, a matéria que deve ser vencida e controlada pelo pensamento, único princípio primário e criador, pois este deve dominar as forças da natureza personificadas pelas estrelas acorrentadas pela mente humana. Beijando a mão do chefe, Gil afastou-se até os outros iniciados e recebeu de todos o ósculo da Irmandade. Então, foi entoado um hino em homenagem ao Baphomet. Em seguida, o chefe falou: em nome do Deus da sabedoria, da luz e da paz, que adoramos, dou por encerrada esta reunião. Vão e introduzam nosso novo irmão no templo da ciência. Os presentes retiraram-se em silêncio. Somente 3 cavaleiros, entre os quais estava Erwin Finsterbach, conduziram Gil aos quartos contíguos onde se situavam o arquivo, a biblioteca, o laboratório e o santuário secreto. Este último ficava num pequeno e circular subterrâneo, no fundo do qual, num pedestal, postava-se uma gigantesca figura de bode. Aos pés do ídolo chifrudo estava sentada uma mulher desnuda, coberta somente por seus longos e soltos cabelos. Seus olhos estavam vendados e, diante dela, no chão, estava caído um grande crucifixo de ébano. Erwin pegou das mãos da mulher uma taça cheia de um líquido fumegante e entregou-a para Gil, que verteu-o sem vacilar. Renegue tudo o que adorou até o presente momento. Renegue o passado sem quaisquer dores de consciência para deliciar-se com o futuro. Adore as criações da natureza e delicie-se tranquilamente com tudo que lhe ditarem os instintos embutidos em você pela força criadora do universo. Somente os hipócritas veem tais prazeres como criminosos. O líquido que Gil tomou pareceu transformar em corrente de fogo o sangue que corria pelas suas veias. Como se tomado de loucura sacrílega, o jovem cavaleiro profanou o símbolo divino da eternidade e da redenção para entregar-se à adoração da matéria nas paixões mais animalescas que esta provoca. Capítulo 3. A partir daquele dia, Gil Bazemon tomou-se um apaixonado adepto da ciência secreta, um sacerdote do mal no sentido integral da palavra.
Com demoníaca autossatisfação ele afundava-se no vício, deleitando-se nas paixões desordenadas com todo o ímpeto de sua natureza fogosa, arrastando consigo para todas as loucuras Erwin Finsterbach, que era de natureza dócil, vacilante e completamente saturado de todos aqueles prazeres. Agora, entretanto, parecia que este estava eletrizado pelo contato com a jovem e forte personalidade de Gil, cuja alma de aço e de fogo afundava-se avidamente, sem qualquer freio nos profundos abismos do mal. Mas, coloquemos um véu sobre essas monstruosas ilusões que podem confundir a alma humana privada do apoio da fé pura e da consciência incorruptível. Assim passaram-se 2 anos, quando, então, Gil saturou-se daquela vida e, como consequência, sua alma despertou do pesadelo criminoso que a acorrentava por tanto tempo. Ele, então, ficou horrorizado consigo mesmo, sentindo-se como um náufrago jogado pelas ondas sobre um rochedo isolado. À sua volta reinava um deserto espiritual. O altar, junto ao qual ele outrora orava, fora demolido, a fé apagara-se e as aspirações puras foram destruídas. Ele experimentou tudo, pisoteou tudo, renegou tudo e cansou-se de tudo. Seu coração vazio ocultava agora uma dúvida angustiante, que arrastava sua alma pecadora na direção de todas aquelas ruínas do passado e do presente. Gil tomou-se sombrio, irritável e calado. Sua natureza nervosa e apaixonada procurava uma saída na ciência, mas, no estado de espírito em que se encontrava, todos aqueles sinistros segredos eram-lhe repulsivos e ele evitava o laboratório com o mesmo ímpeto com que antes ansiara. Quando desenfreado, o mal se torna difícil de domar, e ele o perseguia especialmente nas horas noturnas, quando o sono evitava suas pálpebras. Nesses momentos, parecia que sombras negras e horrendas vagavam em volta do seu leito como chacais cercando o cadáver. A lembrança dos horrores que realizara se reerguiam em sua mente em toda sua asquerosa nudez enquanto a consciência desperta acusava-o e condenava-o impiedosamente. Às vezes, Gil queria orar, mas o Deus renegado não lhe abria as portas do verdadeiro arrependimento, única coisa que poderia renovar sua alma e devolver-lhe a paz. Absorto em sua luta interior, Gil não prestava atenção em Erwin, cujo estado de espírito era ainda pior, porque além de ter asco de si próprio sentia-se culpado, mesmo que indiretamente, pela queda moral de Gil. A alma dócil e amorosa de Erwin afeiçoou-se ao jovem templário, cujos dons musicais e o canto encantavam-no. A todos esses sofrimentos morais juntou-se ainda a preocupação com a ordem. Corriam boatos que estava sendo levantada contra ela uma séria acusação, a qual o Papa, por sua ira, ou o rei da França, por sua avidez, poderiam facilmente levá-la adiante. Apesar do orgulho e da consciência do poder que possuía, os templários que sabiam que tal acusação tinha fundamento, como Erwin e Gil, não podiam deixar de temer pelo futuro. Essa era a situação quando um fato inesperado deu nova direção às ideias e aos acontecimentos. Numa escura tarde de janeiro de 1307, o isolado posto de comando chefiado por Finsterbach recebeu a visita de um templário enviado pelo grão-mestre da ordem, levando uma mensagem extremamente importante e secreta que deveria entregar somente ao comandante. Quando ficaram a sós, o cavaleiro chamado Anselmo de Rosier revelou que também era um iniciado e pediu a Erwin que convocasse todos os membros da Irmandade que estivessem naquele momento no posto de comando, pois as notícias e as ordens do que trazia eram muito importantes e referiam-se exatamente a eles. Os únicos membros da Irmandade secreta que estavam presentes no posto de comando eram Gil e mais um cavaleiro. Quando os 4 se reuniram num lugar distante de ouvidos indiscretos, Anselmo de Rosier disse: Irmãos, trago péssimas novidades. Devo avisá-los, traidores penetraram em nossas fileiras e a ordem está correndo um terrível perigo. Pior que a morte, pois o que nos ameaça é vergonha e desonra. Pessoas indignas denunciaram ao Papa sobre a nossa Irmandade de Iniciados e sobre os nossos ritos secretos, dando às nossas tradições e símbolos arcaicos a mais depravada interpretação. Estamos sendo acusados dos mais vergonhosos crimes e vocês já perceberam a terrível arma que caiu nas mãos dos inimigos da ordem, invejosos de sua riqueza e que temem o seu poder militar. O que eu acabei de contar lhes permitirá entender e avaliar melhor a utilidade e a importância das ordens enviadas pelo grão-mestre. O cavaleiro calou-se e ficou pensativo. Depois,
Tirou um rolo de pergaminho que trazia escondido junto ao peito. Os 3 templários, pálidos e preocupados, ouviam-no em silêncio. Já se sabe quem são os traidores? Perguntou de repente Gil Bazemont. Sim. Seus malditos nomes não são segredo, respondeu Anselmo de Rosier, um ar sinistro. Um dos traidores é o antigo prior